uma nota sobre as diferentes edições de Bíblia que existem no mercado de livrarias católicas pelo Brasil. É importante perceber que as Bíblias, a Bíblia em si é a palavra de Deus, como já falei nesse outro vídeo da catequese para adultos sobre a Sagrada Escritura. Mas o fato é que desde que ela começou a ser então codificada, compilada e então traduzida depois de um longo tempo para o vernáculo, ou seja, para outras línguas, a não ser aquelas línguas clássicas, o original em hebraico do Antigo Testamento, o original em grego e depois a tradução para o latim, a quem devemos grande homenagem a São Jerônimo, que foi quem especialmente se dedicou a isso. Quando começou então essa tradução da Bíblia para o vernáculo, para as línguas locais, regionais, as mais faladas, começou-se já então um processo muito lento, mas que agora que agora vemos com uma rapidez muito grande, que é o fenômeno da explosão de várias edições da Sagrada Escritura. Edição fulano de tal, edição comemorativa não sei o que, edição editora não sei o que, então edição A, B, C, várias edições, né? Muita gente, claro que as pessoas mais comuns, mais simples, não ficam se dedicando a observar que edição que é a Bíblia, né? Falou Bíblia, é Bíblia, né? Para as pessoas, né? De modo assim geral, e as pessoas mais simples. Não é culpa delas, evidentemente, né? Não deveria ser uma preocupação nossa ter que ficar verificando a edição da Bíblia que cai em nossas mãos. Mas o fato é que, por causa da modernidade, estamos aqui. Estamos com essa variedade imensa, esse cardume de edições da Sagrada Escritura, e é preciso sim verificar que edição que é, e saber que existem algumas edições que não correspondem, que não são fiéis ao cânon, ou seja, aquela lista fechada, né, já compilada desde o Concílio de Nicéia, há muitos séculos atrás, e não é fiel, são edições que não são fiéis àquela lista, né, definida como os livros realmente inspirados e que fazem parte da palavra de Deus. E para começar, então, antes de falar das edições, é importante lembrar, né, quem é o intérprete oficial da Sagrada Escritura em todo o mundo? A Igreja Católica. Por quê? Porque foi a Igreja Católica que organizou esses livros, que nós chamamos de Bíblia. Foi a Igreja Católica que fez isso. Então, na modernidade, no último século, muitos grupos, vamos chamar de grupos rebeldes, dissidentes, né? Uma palavra mais bonita, dissidentes da Igreja Católica, quiseram tomar para si o privilégio de ter a Sagrada Escritura. E então começaram a copiar e compilar e fazer outras edições. Então se apropriaram ousadamente da autoridade que somente a Igreja Católica tem, de cuidar e zelar e de imprimir, e de editar, e de propagandear a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, porque ela realmente foi a que organizou, a que codificou, a que listou, a que interpreta há séculos corretamente a palavra de Deus aqui codificar nesses códices da Sagrada Escritura. Bem, as edições.
Evidente que eu vou falar apenas das edições católicas, né, as edições, as Bíblias, seja Pão Nosso, Almeida, não sei o que, Almeida Ferreira, Ferreira não sei o que. Essas outras aí não são católicas, evidente, né? Aquela que tem uns peixezinhos cruzando, que tem uns símbolos nos peixes, né, etc. Né? Elas não são católicas. Existe uma edição de uma Bíblia ecumênica chamada Tebe. Essa Bíblia ecumênica não é católica, é ecumênica. É uma tradução, houve um conjunto de uma participação de membros estudiosos católicos, estudiosos luteranos, evangélicos, que então ali editaram, né, fizeram uma edição, uma tradução de uma Bíblia aqui, onde eles fazem vários comentários em conjunto, né? Então é uma Bíblia que serve para estudo, na verdade, né? Mas não é uma Bíblia necessariamente própria para se usar, por exemplo, na catequese, para se usar, por exemplo, numa liturgia, ou num encontro de novena, num encontro de oração e etc. Então, existe algumas, dentre as Bíblias que foram editadas pelas editoras católicas, com um imprimatur ali de um responsável, de uma autoridade católica. Existem algumas Bíblias dessas que são mais recomendáveis do que outras, evidentemente. Claro que isso, infelizmente, existe no meio católico, no meio cristão, uma tendência, às vezes, em algumas editoras, né, acrescentar algumas notas um pouco tendenciosas, um pouco confusas, né, que não são tão fiéis ao que realmente o texto quer deixar, ou que deixam brechas para outras interpretações que não são realmente edificantes. Então, existem edições, a editora Ave Maria, que sempre está editando Bíblias, né? Basicamente eles reeditam a mesma tradução. A editora Ave Maria, você pode ler sempre, né? Sempre vai estar aqui embaixo, né? Embaixo ou aqui, né? na Bíblia, a editora Ave Maria. Existe a editora Paulus, né? Existe a editora Paulinas, existe também a editora Loyola, existe a Quadrante, existe existe outras editoras menores, né? Outras livrarias menores que também acabam lançando e editando alguma Bíblia. Bem, mas eu queria dar duas opções, duas dicas, que na minha experiência são as mais interessantes seja para estudo pessoal, leitura pessoal, seja para utilizar em algum encontro ou ou mesmo em algum grupo de oração, etc., ou mesmo no teu estudo pessoal, na tua meditação pessoal, né? É claro, eu esqueci, não posso deixar de falar, né? Não posso deixar de falar da edição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que também, desde uns anos para cá, especialmente na virada desse último milênio, começou a editar uma edição própria da Sagrada Escritura, correspondendo o texto, tentando ser mais semelhante o texto dos livros litúrgicos que se usa na Santa Missa com a palavra, a Bíblia, que cada um possa ter em suas mãos. Então, foi mais ou menos isso, né? Bem, a primeira opção que eu daria é esta Bíblia do Peregrino, da editora Paulus. Esta Bíblia do Peregrino, você pode ver que ela é bem grande, é completa, claro, Antigo e Novo Testamento, mas um pouco maior que as outras, porque ela é recheada, é rica em introduções, em notas de rodapé. É realmente um tesouro no sentido de estudo, porque nos ajuda, nos acrescenta bastante. Olha só essa nota de rodapé.
Ela vem praticamente do meio da página até o final. Então, realmente foi um trabalho bastante elaborado, com bastante tempo que foi feito, que enriquece. Então, essa Bíblia do Peregrino, ela se constitui uma das melhores edições para um católico ter em sua casa, né? Bíblia do Peregrino. Tem uma outra versão que eu também tenho aqui na minha biblioteca, só do Novo Testamento, tá? Mas é claro que se você vai investir, gastar dinheiro, comprar uma Bíblia dessas, compra logo então uma com o Antigo e o Novo Testamento. Sim, para o estudo, especialmente para o estudo pessoal, o estudo de algum curso bíblico que você faça, mas também, claro, que uma Bíblia serve para a tua oração, para a tua meditação. E uma outra, que é a clássica, digamos assim, que é a Bíblia de Jerusalém chamada, né, que ela é especialmente utilizada nos cursos de teologia, né, os estudantes de teologia utilizam bastante esta, né, é quase que uma norma dos professores de teologia pedindo que os alunos tenham esta edição desta Bíblia, por conter assim por conter uma característica muito próxima dos originais, né? O original grego, o original hebraico, né? Não haver muita interpretação dos termos, mas ser mais cru nos termos que estão ali nos textos originais. Isso ajuda bastante quem está estudando, mas, como disse antes, a Bíblia do Peregrino serve para oração e para meditação também, porque é claro, é a palavra de Deus. Então são essas duas edições que eu acredito ser as mais adequadas. Eu utilizo, é claro, mais a de Jerusalém e a do Peregrino. Existe aquela edição mais popular, que é a edição da Paulo, se não me engano, ou Paulino, não lembro certo, que é a edição da Bíblia Pastoral. A Pastoral eu tenho algumas reservas com ela, porque as suas notas de rodapé são um pouco confusas e também alguns termos eu já encontrei na própria tradução do texto bíblico que são talvez não tão corretos. Poderia ter se usado outro melhor, que seria mais fiel aos termos originais e à própria coesão do texto. Então, a Bíblia Pastoral, apesar de ser bastante difundida, apesar de ser bastante popular, eu preferia deixá-la em segundo plano e pegar uma edição então destas duas. Tem uma outra edição, a edição Ave Maria. A edição Ave Maria é uma edição muito boa para se utilizar assim, na catequese com as crianças, né, onde não se exige muita, não se quer dar muita ênfase às vezes, né, na exatidão da palavra, né, utilizar os termos, mas sim a ideia geral, né, no contexto geral. Então a edição Ave Maria é boa para isso, né, apesar de que também assim tem minhas reservas com ela por ser bastante simplória às vezes, né, na apresentação do texto, né, não ser tão rígido como tão científico como o texto, né, bíblico. Bem, tem outras edições, né? Tem a edição tem uma edição bilíngue da edição da Livraria Quadrante, quer dizer que a Livraria Quadrante revende, né? Não é exatamente deles, mas eles revendem, que é uma edição bilíngue em vários volumes, né? Especialmente do Novo Testamento. Acho que é só o Novo Testamento que é português e latim. Então vale a pena para quem quer investir um pouco mais adquirir essas duas, né? Essa edição também, né? Porque também é boa, porque traz ali o latim, traz um original da Vulgata que nos ajuda a pesquisar os termos às vezes, né? Isso é importante, né? A Sagrada Escritura ela precisa ser pesquisada, precisa ser estudada sempre, apesar de meditada e rezada. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre as edições da Sagrada Escritura.